Eu acho que isso traduz muito a diferença entre os dois clubes sobre a importância que o Corinthians dá para o futebol feminino e que o Palmeiras dá. A Fernanda tocou num ponto super interessante, que é a questão por que a Leila Pereira, tendo os direitos da Arena Barueri, por que não coloca as jogadoras do Palmeiras para jogar lá e opta, às vezes, por estádios com estruturas muito piores? O patrocínio da camisa não é o mesmo. Já tivemos casos aí de denúncias de assédio no Palmeiras no futebol feminino e pouco foi feito. E eu acho que fala muito. E o futebol feminino está num processo de construção. E essa goleada de 8-0, ela vai ficar manchada para sempre na história. E com a maior goleada Zanerato... no clássico no Palmeiras e Corinthians é um 8-0 no masculino. É um 8-0 do Palmeiras na época do Imparato. E agora no futebol feminino tomamos de 8-0. Eu acho que a gente tem que olhar essa goleada de 2 pontos de vista diferentes. Todos os pontos que você colocou são excelentes. Primeiro, o mérito do Corinthians. Sim, Sim. total. Que eu acho que é inegável. É um time que... Investe, feminino, ganha o título. que é um projeto sério, que tá aí há muito tempo. Eu também acho que as meninas deveriam jogar mais a Neoquímica Arena do que elas jogam. Fica essa crítica ao Corinthians. Mas é um trabalho muito bem definido, sólido, que tá aí há tanto tempo. Então, assim, a superioridade do Corinthians, se tivesse alguém vai golear. Quem seria o Corinthians. Mas não é pra 8-0. Sim. Então tem Até esse mérito. como foi a final da Libertadores, né? Que foi um jogo pegado, Sim. 1-0 pro Corinthians, com o Palmeiras pressionando e tudo mais. Agora, o que me pega é que a Fernanda que acompanha mais de perto, pode talvez talvez o time do Palmeiras agora vai começar a sofrer, as meninas, com uma cobrança, porque assim, o Palmeiras não ganha clássico, o Palmeiras ganha do Corinthians. Aí quando o Palmeiras perdeu semana passada por 1-0 no jogo de ida, que foi em Jundiaí, que não foi em Barueri, por exemplo, que poderia ter sido em Barueri, talvez tivesse mais público, um estádio com um gramado melhor. Fez falta isso. Né? Que tava muita um falta. horror lá. E aí já começa a ter essa pressão nas redes sociais e tipo, vai perder de novo. E não sei o que. E então, é uma pressão diferente que essas meninas também têm que lidar, porque tem um público aí corneteiro de torcedores, os 3% da torcida que o Abel fala, vai lá, enche o saco das meninas e cobrar, mesmo não sabendo, ou mesmo que saiba, esquecendo que elas não têm o mesmo tratamento que o masculino. Então, eu acho. Na verdade, eu vou trazer um olhar bem técnico. Eu estive, né, no campo nas duas situações de semifinal do Paulistão feminino, e o que a gente vê é uma discrepância de ajuste. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente viu até em Jundiaí e perderam o jogo por 1-0, havia um equilíbrio entre o Palmeiras, e o Palmeiras está sofrendo muito com a questão de departamento médico. São 9 jogadoras e não tem peça para repor. Então, quando você vê um investimento, isso que eu estava falando, um time com Bia Zanerato, que tem a Andressinha que está também, que era de seleção brasileira, mas machucou o joelho. Tem nomes bons, e a Mila também, que veio do Boca. O Palmeiras buscou ali fazer um time titular forte. Mas e o banco? Você precisa ter peças de reposição. Quando você tem um jogo com 34 graus, um jogo pegado, já dava para sentir. Elas sentiram essa primeira semifinal, que o Corinthians, a gente já vem destacando, é uma potência, mas está desgastado, e ganhou por 1 bola no primeiro jogo da semifinal. O que aconteceu de ajuste que no segundo jogo fez 8-0? Primeiro, há um tabu que o Palmeiras tem de muita dificuldade de não vencer em mata-matas, a questão do Corinthians. Não, já tem o fator psicológico que pesa extremamente para o Palmeiras. Mas quando você olha ali estrutural e questão de ajuste, o Corinthians, o que a gente viu o Rodrigo Iglesias fazer? Ele simplesmente conseguia trocar as peças quando quando estavam cansadas. Então, óbvio que você tem o peso de uma Gabi Zanotti, a Tamires, a Milene, mas elas não ficaram jogando 90 minutos. E ali, quando houve a situação, eles estudaram o primeiro jogo, acharam os pontos fracos, já estava desestabilizado emocionalmente aquele Palmeiras, era o jogo perfeito para meter uma goleada. Pois é, e aconteceu. E agora, hoje tem a definição do segundo finalista, né? Exatamente. Santos e São Paulo? Santos né? e São Paulo, às 8h30. Temos a vantagem por um gol, mas também vai ser um jogo totalmente equilibrado. E aí a definição da final, conforme os finalistas, né? Isso. Possivelmente a gente vai ter uma Neoquímica Arena, E é o que se espera. Sim. E aí
as datas, enfim, vão casar com os estádios. Mas olha que legal, até eu deixar o depoimento, ontem nesse 8-0, a gente tinha no estádio mulheres, bebês, crianças, tinha lugar mais confortável para os torcedores, uma situação Ingressos mais acessíveis totalmente diferente do que aconteceu lá em Jundiaí, então com certeza. vale esse olhar, essa reflexão.